Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Te convido a abrir a Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 18 e versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. João, capítulo 1, versículo 14, também diz o seguinte: aquele que a palavra tornou-se carne, vivendo entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, eu sempre me pergunto o significado da ceia a cada mês. Qual o significado da ceia? Por que nós estamos aqui? Por que alguns dão mais prioridade para esse culto? Alguns fazem questão de estar aqui nesse momento de ceia? E existe um perigo, irmãos, não só na ceia, mas na nossa vida. E não intencionalmente nós conversamos sobre isso agora aqui atrás com o pessoal do louvor, que é o perigo da religiosidade. É o perigo de nós não entendermos algumas coisas e acharmos que fazemos no automático, fazemos sem nenhum entendimento. Irmãos, nós podemos tomar a ceia, compartilhar a ceia no próximo domingo. Nós podemos mudar a ceia para quarta-feira. Nós podemos mudar a ceia para domingo de manhã. No segundo, no terceiro, no quarto domingo, nós podemos mudar. O conselho dado a nós é que nós tivéssemos essa ceia como memorial, como uma lembrança do que Jesus fez por nós. Como diz em 1 Pedro, esse Jesus que foi revelado em favor de nós, esse verbo, essa palavra que se tornou carne e veio habitar aqui entre nós. E esse Deus que veio habitar aqui entre nós, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, e é isso que muitas vezes nós esquecemos e faz com que seja mais uma ceia. A ceia de julho, a ceia do meio do ano, passamos, já estamos no segundo semestre. Esquecemos, irmãos, do que nós estamos fazendo aqui nessa noite, de olhar essa ceia, irmãos, e sem religiosidade, sem legalismo, lembrar com toda a reverência, lembrar com todo temor, lembrar com alegria que nós fomos resgatados, que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo representado nesse cálice. O corpo de Cristo que foi machucado por causa de mim e de você. Esse Deus poderoso, esse Deus todo-poderoso, um ser que é eterno, irmãos, que não estava preso a nada, ele não é preso a tempo, ele não é preso a circunstâncias, ele é soberano sobre todas as coisas. E chegou um momento, irmãos, talvez o primeiro dos momentos, onde Jesus foi avisado: chegou a sua hora, você vai lá na terra, você vai lá, você vai nascer de uma mulher, você vai ficar ali 33 anos, porque justiça precisa ser feita, porque eu e você pecamos. E quando pecamos, nós estamos afastados, desconectados de Deus. E existia então uma paga para ser feita. E talvez nesse primeiro momento, um Deus que não é preso a tempo, um Deus que não é preso a nada, que faz o que quer, irmãos, veio até esse mundo. Durante seus 33 anos, teve que entender
aprender, teve que ser sujeito ao calendário terreno, para que a contagem celestial fosse feita durante esses 33 anos, até que Jesus fosse pendurado naquele madeiro, pendurado naquela cruz, até que Jesus, no terceiro dia, ressuscitasse, humilhasse o diabo, humilhasse o inferno, e se tornasse, fizesse de nós participantes disso, e se tornasse novamente vivo. Quando o homem, Jesus, precisou deixar Nazaré, porque a hora dele havia chegado. Mais uma vez, o Deus Todo-Poderoso precisa se limitar ao nosso calendário, ao nosso tempo. Como Salvador, ele foi preso naquela cruz, ele teve que morrer por mim e por você, porque a hora dele tinha chegado. Um Deus que era ilimitado, irmãos, tornou-se limitado. Um Deus Todo-Poderoso se tornou prisioneiro da carne, restrito às articulações do seu corpo, aos seus músculos, às suas pálpebras, muitas vezes cansadas, suas condições ilimitadas do Deus Todo-Poderoso que criou o universo. Agora estava limitado a esticar o braço, a ter que se confrontar, se conscientizar que tinha pés e pernas humanas e deveria ser sujeito a isso. Eu pensava, irmão, será que em meio a uma longa viagem, será que Jesus considerou alguma vez usar todo o seu poder e se transportar para outra cidade? Pô, tenho 140 quilômetros até Jericó para meu casamento, eu vou fazer um teletransporte. Ele podia ir para lá. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Será que quando ele tomava uma chuva frio, será que ele em algum momento pensou em vamos mudar tudo aqui? Veio o sol para secar. Será que quando o calor incomodava e trazia sede, meio ao deserto, meio a longas caminhadas, será que ele pensou que eu vou até Cancún e volto? Vou lá tomar um banho no Caribe e volto. Cristo nunca utilizou, irmãos, seus poderes sobrenaturais para qualquer conforto pessoal. Com uma única palavra, nós sabemos que ele poderia ter transformado aquela pedra em pão, como foi tentado. Ele poderia ter transformado a terra numa cama macia, box, king size. Com o aceno da sua mão, ele poderia ter retornado cada cusparada que ele recebeu, cada afronta, cada agressão dos seus acusadores, mas ele não fez isso. Talvez com o levantar das suas sobrancelhas ele poderia ter paralisado a mão do soldado, quando o soldado ficou na sua cabeça a coroa de espinhos, mas não fez. Esse Deus Todo-Poderoso, irmãos, viveu nesses 33 anos, podendo fazer tudo isso que eu falei, tantas outras coisas que você pode pensar na sua criatividade, mas ele não fez. Porque ele preferiu ficar aqui, se tornar pecado em nós. Aquela coroa de espinho, irmãos, que foi gravada na sua cabeça, nas escrituras, os espinhos simbolizam não o pecado, mas simbolizam em vários textos a consequência do pecado. E quais seriam, irmãos, esses frutos do pecado? Nós podemos citar vários: vergonha, medo, desgraça, desânimo, ansiedade, vários outros. Será que quantas vezes eu e você já não tivermos esses espinhos nas nossas vidas, no nosso coração? Vergonha, medo, desgraça, desânimo, ansiedade. No entanto, irmãos, esse Jesus que morreu por nós teve esses anos aqui e não sofreu isso não aconteceu no coração de Jesus. Ele nunca foi atingido por esses espinhos do pecado, esses espinhos que eu e você vivemos, enfrentamos diariamente. Ele nunca conheceu ansiedade, ele nunca se preocupou, ele conheceu o Pai dele. Culpa, ele nunca foi culpado. Medo, ele nunca saiu do conforto da presença de Deus, que dava segurança para ele. E nós estamos falando de um ser humano, de um homem que esteve aqui. Jesus nunca provou o fruto do pecado.
até que Ele se tornou, irmãos, pecado por nós. E quando fez, então, irmãos, todas essas emoções do pecado recaíram sobre Ele. E aí Ele sentiu a nossa ansiedade, aí Ele sentiu a nossa culpa, aí Ele sentiu a nossa solidão. Tanto que em Mateus 27, 46, irmãos, um texto conhecido, Ele lá pregado diz: meu Deus, por que me abandonaste? E não é possível que alguém que não tivesse nesse momento medo, culpa, um peso gigante do medo do teu pecado. E quantos pecados são esses? Nós vemos Jesus sofrendo esse peso, tudo isso. Não por mim, por você. Por mim, por você. Ele fez isso por você. Ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade. Talvez isso, irmãos, na minha opinião, é o fato mais interessante da vida de Jesus. Olhamos essa mesa, irmãos, e lembramos de alguém que não precisava ter vindo. Lembramos de alguém que, quando esteve na terra, poderia ter usado toda a sua majestade, poderia ter vindo como rei, como queriam os fariseus, mas veio, irmãos, viver 33 anos aqui, sofrendo todas as consequências que eu falei, todas as dificuldades, e vivendo uma vida de santidade, irmãos, porque Ele precisava morrer por pessoas como eu e você. Veio para fazer a justiça. E quando, irmãos, eu penso no preço da cruz, como eu disse no começo, nós precisamos tomar cuidado para que isso não seja mais uma ceia. Nós precisamos viver nessa consciência, não só lembrando do sacrifício hoje, nessa noite, o primeiro domingo do mês, nós vamos lá, colocamos mais um domingo em consideração. Não, irmãos, nós precisamos viver isso a cada dia nas nossas vidas. Precisamos pensar nisso, irmãos, nesse amor incondicional. Irmãos, a mensagem da cruz é: eu vou te amar para sempre. Para sempre eu vou te amar. Não importa. É um amor incondicional, irmãos. Nós mudamos. Nós mudamos, emagrecemos, mudamos o cabelo, mudamos as roupas. Mas o amor de Cristo não tem nenhuma variação. Nada, irmãos. Nada pode nos separar desse amor, não importa o que seja a dificuldade, a luta, o pecado, a morte, a tempestade, fome, nudez. Nada pode nos separar do amor de Cristo, irmãos. Isso, às vezes, não sei se pode parecer distante, mas é uma realidade. Nós cantamos e vivemos essa realidade. Estamos aqui nessa noite como igreja celebrando isso, irmãos, celebrando o amor incondicional de Cristo por nós. Romanos 5,8: mas Deus demonstrou amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, irmãos. Nós não merecíamos. Nós éramos pecadores, continuamos sendo pecadores, não temos créditos nem débitos. Ele demonstrou o seu amor incondicional por nós. 1 João 4, versículo 10, nisso consiste o amor. Não que o que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Isso significa de que nada que eu e você façamos pode mudar isso. Nada pode mudar isso, nada que eu faça. Mas eu vou na igreja todo dia. Eu dou dízimo, eu peco pouco. Nada pode mudar isso. E nós olhamos essa mesa, nós lembramos do sacrifício de Cristo, nós lembramos desse amor incondicional, e nós lembramos da cruz. E a cruz é um símbolo, irmãos, universal do cristianismo. E se você ler alguns teólogos, é engraçado como o instrumento que naquela época, irmãos, era um instrumento de tortura, de terror, se transformar num movimento de esperança, se transformar em algo de esperança, porque quando nós vemos a cruz, irmãos, nós lembramos da mesma coisa que essa mesa deve refletir para nós, que aquela cruz vazia significa que Jesus morreu sim, por mim e por você, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. A cruz está vazia, Ele
irmãos, porque hoje a cruz tem esse sentido para nós. Hoje nós temos camisas com a cruz, nós temos uma correntinha, nós temos coisas. É o símbolo para nós, mas imagine, irmãos, que hoje nós começássemos a fazer uma mudança, pegássemos uma cadeira elétrica, transformássemos em símbolo de esperança, e aí você começaria a carregar uma cadeira elétrica no seu correntinho, na camisa. É estranho. Mas esse símbolo que era de tortura hoje nos traz esperança, nos traz fé, é o símbolo da nossa fé, irmãos, um traço horizontal, um outro vertical, um representando a dimensão do amor de Deus, dimensão do amor de Deus, que é grande, incondicional, nos cobre por inteiro. E o outro, irmãos, refletindo a altura da santidade de Deus, o Deus que é santo. Jesus Cristo esteve aqui nos seus 33 anos, morreu como um cordeiro sem mácula, nenhuma ruga, santo, livre do pecado, esse pecado que tanto nos persegue, esse pecado que nós não conseguimos livrar, irmãos. Jesus passou por tudo isso, passou por aflições maiores do que as nossas, e venceu. Veio até aqui, desceu até os nossos padrões, irmãos, e como nós podemos pensar que o Deus Todo-Poderoso, irmãos, eu fico pensando nisso, isso fica batendo na minha cabeça, eu acho que, às vezes, pensando, parece que é utopia, que o Deus Criador do Universo, pensa nisso, não seja religioso assim, o Deus Criador do Universo, se você não entende assim, irmãos, você, o Deus Criador do Universo, morrer por mim e por você. Sem a gente merecer toda a graça. Veio aqui, Deus. 2 Coríntios 5:21, tornou pecado em nós, que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo nunca pecou, mas Deus o tratou como um pecador, porque ele recebeu todo isso. Para que eu e você fossemos aceitáveis a Deus. Por que Deus faria isso? Irmãos, Deus não é obrigado a fazer nada. Ainda assim, dá o seu único filho. Quantas vezes a gente já foi perguntado, provavelmente você também, você faria o mesmo? Você faria o mesmo? Você consegue pegar mentalmente aí e fazer uma lista? Deixa eu fazer uma lista de quantas pessoas eu daria a vida do meu filho. A minha lista não tem jeito, meu filho, igual bonitinho, bochechudinho. 4 dentes em cima, 3 embaixo. Brinca comigo. De jeito nenhum. Meu filho, de jeito nenhum. Agora a lista, irmãos, que Deus fez contém o meu e o seu nome. O nome de todas as pessoas que já existiam. Todos os nomes estão na lista que Deus fez para que pudesse dar a vida do seu filho. Essa é a amplitude do seu amor, irmãos. Ele alcança todos os nomes. Esse é o motivo da cruz. Ele ama todos nós, o amor dele é incondicional. João 3,16, irmãos, ele amou o mundo. E que bom, irmãos, que o texto fala que ele amou o mundo. Que bom que ele não amou só os São Paulinos. Que bom que ele não amou só os corintianos, que bom que ele não amou só os adolescentes, que bom que ele não amou, ele amou todo mundo, todos nós somos incluídos na dimensão do amor de Deus, e o amor de Deus é grande o bastante para todo mundo, e ele é incondicional, eu e você estamos incluídos. Olhamos essa mesa, irmãos, e nos sentimos amados. Se você acha que não é amado por ninguém, Deus te ama. Deus ama você, do jeito que você é, com as suas particularidades, os seus erros, a sua chatice, Deus ama você. Quando indagado, irmãos, talvez se nós pensarmos na amplitude desse amor, nós lembramos de Jesus com braços esticados, pregado naquela cruz com braços abertos, tentando chegar ao mar. Qual o tamanho do teu amor? Esse não dá mais, mas tudo que eu consigo é esse. Não há limite, irmãos. Não há limite, não há fim. Davi,
homem segundo o coração de Deus, ele adulterou. Você deve saber essa história. Esse Davi nunca encontrou o limite no amor de Deus. Paulo, antes de ser Paulo, Saulo, assassino, matou um monte de pessoas. Foi amado, foi noivo seu. Pedro, mentiroso. Era tu que estava com Jesus? Não. Cantou o galo. Não, cantou o galo na terceira. Era tu que estava com Jesus? Não. Era tu que estava com Jesus? Não. Cantou o galo. Cara, mentiroso. Não tem fim esse amor, irmãos. O fim desse amor nunca foi encontrado. E o mundo saberá, irmãos, que nós somos de Deus. Quando nós vivemos esse amor, não somente na forma vertical, mas na forma horizontal. Abre os teus braços aí. Abre os braços. Isso, provavelmente você vai fazer um carinho em alguém que está ensinando. Abre o braço aí, Wilton, ele está assim. Paulo, abre o braço. Ivo, abre o braço. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Esse amor precisa ser estendido para quem está do nosso lado. Irmãos, amor incondicional. Nunca esqueça disso. Durante todos os momentos da sua vida, nada muda esse amor. A segunda coisa, irmãos, abra comigo lá em Efésios 2, versículo 13 a 18. Olhamos a mesa e lembramos que o amor de Cristo por nós é incondicional. Não tem limite. Não temos. Nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. Efésios 2, versículo 13 até o 18, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque é a nossa paz, qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com elas inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, e vós que estavais longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Oséias 2,23 assim: eu direi àquele que não era meu povo, não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Irmãos, nós não fazemos parte desse relacionamento, dessa família, desse corpo, mas quando Jesus, então, primogênito, e depois da cruz, ele se torna o primeiro, irmãos, porque nós passamos a ser filhos adotados, podemos chamá-lo de Abba Pai também, a participar dessa família, irmãos. Quando nós lembramos desse sacrifício, nós podemos dizer que fomos reconciliados, que pela cruz, que nós trazemos a memória dessa noite, pela cruz, nós somos reconciliados com Deus, em um só corpo. Além do seu amor incondicional, irmãos, nós temos unidade. Deus aproxima as pessoas de dois modos, irmãos, importantes. O primeiro deles, Efésios 2,16, ele reúne judeus e gentios em um só corpo com Deus. Foi o texto que lemos. Segundo, versículo 18 de Efésios 2, ele aproxima as pessoas de Deus, dando-lhes acesso ao Pai em um Espírito. Irmãos, em Cristo, através desse sacrifício, não há mais separação, irmãos, de Deus ou do seu povo. Ele derrubou a parede de separação, a inimizade entre judeus, entre gentios, entre pretos, entre brancos, entre corintianos, entre palmeirenses. Ele aboliu a lei que separava os povos. Não existe mais nenhuma separação. Todos temos acesso ao Pai por meio de Jesus. Na cruz a inimizade foi destruída. A cruz, então, irmãos, além de ser um elemento de amor incondicional, é um elemento que nos lembra da reconciliação dos homens com Deus. Por meio da cruz, irmãos, o homem morre para o mundo e é criado um novo homem que vive com Deus, para Deus. Nós somos novas
criatura. Nova criatura em você. João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amor incondicional e unidade. Nós fazemos parte da família de Deus agora, nós somos incluídos. Nós somos incluídos. Se você não tem família, se você é sozinho, olha do teu lado aí que é teu irmão, é a mesma família. Nós fazemos parte agora, irmãos, desse povo de Deus. Nós somos incluídos, irmãos, isso nos dá responsabilidades. Não vou falar sobre responsabilidades, mas isso nos traz responsabilidades. A pessoa que está do teu lado é teu irmão. Vive no mesmo povo. Não existe mais inimizades. Fui destruído por Jesus lá na cruz. Isso foi destruído por Cristo lá na cruz. Fazemos parte do mesmo povo. Ambos temos acesso ao Pai e ao seu Espírito. Terceira e última coisa, é que a cruz nos proporciona inclusão. Como eu disse, nós fazemos parte da família de Deus. Efésios 2, vamos para o versículo 19, continua dizendo assim, já que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 1, versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Irmãos, nós somos adotados, e a adoção de Deus por nós, irmãos, nós falamos isso nos grupos essa semana, na quinta e na sexta. Não é uma adoção como é adoção natural. Você adota uma criança, você tem responsabilidades jurídicas, somente jurídicas, pelaquela criança, mas essa adoção, irmãos, essa adoção praticamente nos faz gerados novamente, porque agora nós somos filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A vontade dele é que nós participemos dessa família, que nós tenhamos essa cidadania, que nós tenhamos essa inclusão, irmãos. Agora nós podemos ser sim chamados filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo que nós celebramos nessa noite. Um cara estudioso chamado Gilbert Bilezic diz o seguinte: na primeira manhã de Páscoa, o denso silêncio que separa o domínio dos mortos do mundo dos vivos foi subitamente rompido. Aquele domingo, irmãos, o domingo que escancarou para nós esse amor incondicional, essa unidade, essa cidadania e participação, irmãos, era um domingo de silêncio. Até que alguém foi procurá-lo e viu que o sepulcro estava vazio. Viu que a pedra muito pesada estava afastada. Viu que as roupas de Jesus não foram arrancadas à força, elas estavam. Aquilo que envolvia Jesus, porque ele estava morto, foi tirado, arrumadinho, colocado. Ele ressuscitou. Hoje nós celebramos um preço pago para que nós sejamos alcançados por esse amor incondicional, para que sejamos alcançados para termos unidade, para sermos uma família, e para sermos incluídos, termos participação nessa família, participação no reino de Deus. Esses são os benefícios do túmulo vazio. Esses são os benefícios da cruz vazia. É isso que nós celebramos essa noite. É isso que nós celebramos. É isso. E talvez você não precise sair correndo, pular, gritar, nada disso.
Mas a minha preocupação, irmãos, a minha reflexão nessa noite é que essas coisas, irmãos, lembrar disso, irmãos, gere arda no nosso coração. Gere em nós um sentimento, irmãos, que faz com que nós queiramos cada vez mais cantar, louvar, viver a nossa vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Viver glorificando esse Deus, irmãos, que mandou seu Filho. Senhor fez uma lista lá e pôs o meu nome, pôs o seu nome, mandou Jesus para poder morrer por mim e por você. Isso não é simplesmente um memorial mais, Deus. Isso não é simplesmente mais um culto. Isso não é simplesmente a ceia do mês de julho, mas é o momento de nós relembrarmos isso, Deus. E o nosso coração precisa de gratidão, Deus. De gratidão a Deus, de ter mandado Jesus para morrer por nós. E o Jesus que não está naquele tempo. Terceiro dia, ele ressuscitou. Terceiro dia, ele ressuscitou. E ele nos alcança com esse amor incondicional. Faz com que tenhamos participação nessa família de Deus. Unidade. Unidade. Independente do que somos, independente das dificuldades, das nossas lutas, nós somos amados por Deus. E amados por essa família também. Por isso que nessa noite nós trocamos para que esse amor seja expressado na vida também. Para que você possa celebrar que tem amor nessa noite, porque a paga para nós seria muito grande. Se a gente tivesse que pagar cada um dos nossos pecados, ia ser difícil. Nem a Mega Sena resolvia se tivesse que pagar em cada um dos nossos pecados. Nós celebramos nessa noite, irmãos, esse preço pago por Jesus. Para que esse amor incondicional nos alcance, para que façamos parte dessa família, cidadania, participação. Esses são os benefícios de olharmos essa mesa, de olharmos a cruz e tudo no vazio. Amém, querido? Feche teus olhos. Vou pedir para você, olho fechado, fazer a tua oração. O texto de 1 Coríntios 11 fala que a gente deve se examinar. Faça isso nesse momento. Se coloque diante de Deus. Pense nesse amor incondicional. Pense nessa cidadania, irmãos, nessa unidade. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por essa noite. Agradeça a Deus por esse momento. Faça a tua oração em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai. Oramos com gratidão, porque nós não tínhamos condições nenhuma de pagar nada. E hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Podemos fazer parte dessa família. Podemos ser participantes dessa cidadania celestial. Obrigado. Porque Tu demonstra a cada dia o Teu amor incondicional por cada um de nós. Obrigado por isso. Obrigado por ter enviado Teu Filho, que hoje faz com que nós possamos estar aqui cantando, louvando, participando desse momento, Pai, porque Jesus morreu por cada um de nós. Jesus morreu mesmo nós não merecendo, Pai. Jesus morreu e hoje, Pai, nós celebramos essa graça. Celebramos esse sacrifício, celebramos a justiça feita lá naquela cruz, Pai, para que nós estivéssemos aqui nessa noite com vida, com possibilidade de participar, Pai. Obrigado, louvado e agradecido seja o Teu nome, Pai, porque podemos celebrar nessa noite, Pai, não só a morte, mas podemos celebrar a ressurreição de Cristo, podemos celebrar o túmulo vazio, Pai, podemos celebrar tão grande salvação que alcançou cada um de nós, Pai. Pai, que o nosso coração possa arder, Pai, que isso incomode, que o Teu Espírito
incomode cada um de nós, Pai, para que não seja mais um ritual, mais, Pai, uma ceia, Pai, não seja religiosidade, mas seja paixão, Pai, amor por Ti, Pai, por tudo que Tu tens feito por nós, por ter enviado o Teu Filho, Pai, e que isso gere gratidão, não só hoje, mas a cada momento, a cada minuto das nossas vidas, e essa gratidão, Pai, possa ser revertida para a glória do Teu nome, Pai, que as nossas vidas possam ser para glorificar o Teu nome, Pai, Pai, nos ajuda, nos dá capacidade para isso e nos dá essa consciência, Pai, que possamos com liberdade entender, Pai, que Tu nos amou, Pai, que Tu nos ama, que a Tua graça e misericórdia nos alcançou, Pai, isso faça, Pai, que sejamos pessoas gratas a Ti, Pai, porque deu o Teu único filho para morrer por nós, Pai. Não teve nenhuma dó, Pai, não teve nenhuma preocupação. A Tua lista continha o meu nome, o nome de cada um dos meus irmãos aqui, Pai, e aquele sacrifício, aquela morte dolorosa, aquele momento onde todos os nossos pecados foram depositados em Jesus, Pai, aquele momento difícil, Pai, que resultou na morte de Cristo, Pai, é o momento que nós relembramos e celebramos, porque no terceiro dia Jesus e vivo está. Nós podemos celebrar isso nessa noite, relembrar isso e glorificar e celebrar em nome de Jesus. Bem, vamos cear? Irmãos, como nós relembramos o momento de Jesus com os seus discípulos e lembramos também das palavras de Paulo dizendo que na noite que Jesus foi traído, ele deu graças, ele lembrou que nos lembra que é o corpo dele que foi unido no cruz, que nós tenhamos tudo isso que eu falei nessa noite. Também pegou o cálice, e nós somos lembrados que esse cálice, nessa coisinha bem parecida com o sangue, nos lembra de cada gota que foi derramada naquela cruz, para que eu e você pudéssemos não ter nenhuma gota de sangue derramada, não ter os nossos corpos expulsados. Ele fez isso por amor, fez isso para que nós pudéssemos celebrar nessa noite, pudéssemos participar nessa noite. E nós lembramos de Paulo mais uma, também dizendo, que nós já oramos e dizendo, vocês amigos, relembre desse amor incondicional, relembre dessa unidade, relembre dessa cidadania, dessa participação, relembre de tudo isso, relembre da graça, relembre da misericórdia de Cristo, faça esse autoexame e participe com alegria, participe com honra, nós precisamos participar entendendo que é o momento mesmo de agradecer a Deus. Obrigado. Fazemos isso nessa noite com essa consciência. E quem pode participar? Nós entendemos que, primeiro, fazer parte dessa família precisa entender que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e ter feito esse convite para que Jesus venha morar no teu coração. E aí você possa entender todo esse sacrifício, toda essa graça, entender a obra de Cristo, de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu aceito a Jesus Cristo então como meu Salvador, lembrando desse sacrifício naquela cruz, eu quero expressar isso publicamente. Eu faço isso através do batismo. Então a segunda condição é que seja batizado. Nós sabemos que tem pessoas que às vezes não querem ser batizadas. Por isso que nós entendemos que o batismo é importante, porque o batismo faz com que a pessoa deixe claro para quem quiser, para sua família, para os seus amigos, para a comunidade, que ele está morrendo para o pecado, morrendo para a sua carne e ressurgindo com Cristo. A piscina, o tanque batismal, a praia, a água é como se fosse uma sepultura de água, onde a pessoa é morta quando deita e sobe, ressurreta com Cristo para uma nova vida, deixando claro que agora vive para Cristo. E a terceira coisa, irmãos, que nós entendemos é que a pessoa precisa estar congregando. Por
Porque nós falamos de unidade, nós falamos de cidadania, nós falamos de participação. E seria incoerente nós pensar, irmãos, que não é importante, que a igreja não é importante. Qualquer movimento hoje contrário à igreja vai contrário a tudo que Jesus viveu, de tudo que os apóstolos viveram após a morte e ressurreição de Cristo, porque eles viviam em unidade, em comunidade. Nós somos pessoas que temos uma cidadania diferente, nós somos forasteiros nesse mundo, mas vivemos nessa unidade. Vivemos como família de Deus, somos família de Deus. Então, se você possui essas três coisas, se você pode, não exigimos que você seja santo, não exigimos que você esteja sempre no pecado, porque seria pretensão da minha parte, porque não peca mentiroso, eu ia falar isso, mas que você esteja em comunhão, e que seja um momento de comunhão, que você pegue o cálice, que você pegue o pão e espere, para que possamos comer juntos e depois tocar o cálice para a glória do Senhor. Amém, queridos?